Olá, seja bem-vindo a mais uma aula aqui sobre metodologia de projetos. Sou o professor Luciano Pimenta Valadares, estou com vocês aqui nessa última parte da aula sobre metodologia de projetos. E, para tanto, hoje a gente vai tratar sobre as técnicas de apresentação de projetos, né? Afinal de contas, projeto não é só fazer, mas a gente tem que vender esse projeto. E muitas vezes na hora de vender esse projeto, algumas técnicas são interessantes e nós vamos abordar uma delas que é muito usado aí no mundo empresarial, né, como um todo. É um projeto em prática aí principalmente para o aceite do mesmo. Muito bem. Quando a gente fala em técnicas de apresentação de projetos, a gente tem que as apresentações de projetos podem ocorrer em diferentes momentos. Antes, durante ou após a execução do mesmo. Então, antes, para a gente vender o projeto, durante, para que todos tenham conhecimento, e o após, para que a gente possa demonstrar o funcionamento desse projeto. Nos processos de iniciação e planejamento, ela pode auxiliar na tomada de decisões por parte da equipe e dos patrocinadores, pois, neste momento, avalia-se a viabilidade e o planejamento desses projetos. Bom, e aí a gente tem algumas tecnologias para apresentação de projetos. Bom, então assim, a principal tecnologia que a gente tem hoje em dia ainda são os slides, né? Que são muito utilizados nos mais variados meios. Saber como usar esse recurso com domínio e sensatez, com certeza é algo que trará muitos benefícios, pois além de textos e imagens, também é possível contar com recursos de som, vídeo, filmes, movimentos, de animação, forma de transição, etc, etc, etc. Então, assim, um PowerPoint, né, aí, que é o mais usado, bem feito, né, ele já tem uma boa aceitabilidade, por conta de quem está vendo ali do seu interlocutor. Então, combinando todos esses itens com a criatividade que você tem, é possível produzir excelentes apresentações, independente da área de atuação. Lembrando, gente, que se é um projeto que a gente está apresentando antes, é óbvio que ele tem que se vender. E a apresentação é parte da venda. Então, você não pode deixar passar de qualquer forma. Bom, mas a gente tem uma técnica de apresentação de projeto, como eu falei com vocês, muito utilizada, que é a metodologia Canvas. E é muito aceita porque fácil entendimento, fácil montagem, por que não? E as pessoas entendem. O principal é que o seu interlocutor, na hora dessa comunicação, que ele entenda. Então, ó, Alexander Osterwalder publicou em 2004 o seu estudo sobre design de modelos de negócios. Esse estudo, então, originou a proposta, hoje conhecida como Business Model Canvas, ou quadro de modelo de negócios. Se você ouvir por aí BMC, é o Canvas, tá? Que a galera usa muito aí, né? Somente as siglas. Que é um mapa que representa estrategicamente a forma como uma empresa ou organização entende os seus produtos e a relação entre os diversos setores internos e externos envolvidos. Aí do lado eu coloquei aí, né, ficou um pouquinho pequeno aí, vocês me perdoem, mas não vai fazer diferença não. Ele ficou pequeno, mas a gente vai ter uma demonstração melhor, onde você tem lá então no Canvas os principais parceiros, tem as principais atividades, proposta de valor, relacionamento, segmento de clientes, canais de distribuição, principais recursos utilizados no projeto, principais fontes de despesa e principais fontes de receita que esse projeto vai poder gerar ou que vai ter que ser necessário aí nesse projeto. Bom, mas a gente vai explicar cada quadradinho daquele. Professor, não está dando para enxergar. Não tem problema. No material tem esse quadro aí, você pode olhar, mas eu trouxe aqui uma forma mais fácil da gente entender e montar o Canvas. Então, o Business Model Canvas, ou BMC, à primeira vista, parece um simples diagrama. A facilidade de análise que ele traz só passa a ser realmente compreendida à medida que começa-se a visualizar exemplos e a utilizá-los no dia a dia, tá? Então, a gente tem uma sequência para montar o Canvas. E a sequência é essa que você está vendo aí. Então, o Canvas ele começa a ser montado a partir, lógico, do seu público-alvo, dos seus clientes, do segmento que vai estar envolvido ali. Depois ele passa para a proposta de valor que esses clientes vão ter, para depois chegar em quais canais ele poderá ser distribuído,
depois vai para o relacionamento e chega nas fontes de receita. Depois a gente tem que recursos-chave serão usados, quais atividades-chaves, as parcerias-chaves necessárias e finaliza na estrutura de custos. Não se preocupe, eu sou muito rápido, não estou entendendo. Fica tranquilo porque nós vamos falar cada pedacinho deles aí a partir de agora. Bom, então o bloco do Business Model Canvas, ele pode ser representado dessa forma aí, né? Fica até mais interessante da gente ver, né? Todas as propostas, elas estão aqui, como lá naquele primeiro quadro lá, amarelo e cinza, tá? Aqui só tá de um jeito 3D para ficar fácil para a gente entender. Mas vamos lá então a tudo que a gente vai ver ali dentro, começando lá por onde a gente falou, nos segmentos de cliente, o público-alvo. Então, dentro do segmento de clientes, o primeiro passo do preenchimento do BMC é o bloco de segmentos de clientes. Precisamos destacar dois aspectos importantes que justificam começar pelos clientes. Primeiro, a palavra segmento possui implícita que se trata de escolha de uma fatia do mercado. Em outras palavras, é necessário que você defina o nicho de clientes. Para quem que você quer entregar isso aí? Para quem que vai ser feito esse projeto? Depois, um negócio deve ser desenvolvido a partir da perspectiva do cliente. Percebeu que esse bonequinho que olha para o canvas, né, tem uma pergunta? Pois é, de nada adianta ter uma boa ideia se você não enxerga essa ideia. Por isso que é importante começar para lá e depois você vai ver tudo que traz. Então, definir o cliente é importantíssimo. Depois a gente tem a oferta de valor. Então, o segundo passo é definir a oferta de valor do seu negócio. Valor, nesse caso, significa benefício, tá? Não é valor monetário, grana. Portanto, é fundamental que você saiba explicar quais são esses benefícios dos seus produtos ou serviços, que benefícios, né, entregam para os seus clientes. Então, o cliente vai olhar e vai falar assim, o que eu ganho com esse projeto? O que me interessa? O que tem de bom nesse projeto? Então, a gente tem que convencer o cliente. E legal que a gente só consegue convencer o cliente que a gente conhece. Se você não conseguiu definir o cliente, como é que você vai definir o projeto, né? Canais. Canais descrevem quais os caminhos pelos quais a empresa comunica a entrega de valor para o cliente. Podemos dizer que, pela perspectiva do antigo marketing, canais representam o P de praça ou o P de promoção, né? Ou seja, como é que eu chego até o cliente? Como é que eu dou conhecimento com ele? Como é que ele vai absorver isso? Onde ele vai absorver? Os canais podem ser de comunicação, venda e distribuição do produto, ou seja, qualquer tipo de interface da empresa com o cliente. Então, o cliente vai estar sempre lá atendido, né? Ele tem que não só conhecer, mas tem que ter como ver, pegar esse projeto, chegar nesse projeto, né? É muito importante verificar que este bloco demonstra graficamente a importância do encaixe estratégico em um Business Model Canvas. Então, já fomos do cliente, falamos o que ele vai ganhar com isso e como é que nós vamos entregar isso para ele. Então, depois a gente passa ao relacionamento. Então, o bloco relacionamento descreve estratégias que visam que seus clientes corram para o concorrente por questões como preço baixo. Definir boas estratégias de relacionamento é difícil, porém fundamental para a retenção de clientes. Então, além de conseguir entregar aquele valor para ele, eu tenho que mostrar para ele que o meu é melhor, que o preço é melhor, a qualidade é melhor, para a gente garantir o relacionamento de compra permanente desse cliente, né? Um exemplo que eu tenho, mandei fazer móveis planejados na minha casa, projeto muito bom, execução boa, ok. Quando eu fui fazer um outro quarto, voltei no mesmo lugar. Dessa vez o projeto já não foi tão legal, para mim perdeu qualidade. O que acontece? Rompeu o meu relacionamento. Provavelmente, se eu tiver que fazer outra coisa, não será nessa empresa. Então, veja como é que isso é importante. As fontes de renda. As fontes de renda é o bloco que determina a maneira como o cliente pagará pelos benefícios recebidos. Então, há uma série de modelos de receita que podem ser adotados. Alguns exemplos são venda de produtos, assinatura de aluguel, licença, leilão e por aí vai. Então, o fluxo de receitas é atualmente uma das grandes fontes de inovação e ela vem ali embaixo desse primeiro bloco, dessa parte direita do bloco, se você lembra aí aquela primeira apresentação que a gente fez. Bom, recursos chaves.
são os ativos fundamentais para fazer o negócio funcionar. Perdão? Então, ele inicia o bloco aí na parte esquerda. Então, esse bloco deve ser limitado a descrever o que realmente importa dentro dos ativos da sua empresa. Alguns exemplos de recursos são ativos físicos, como máquinas ou instalações intelectuais, como patentes, recursos humanos, como equipe de programadores ou atendimento. Então, o que é importante na sua empresa? Maquinário e intelectualidade do pessoal que trabalha lá. Isso é importante você conhecer para você saber que recurso você não pode deixar de ter na sua empresa para poder atender aquele cliente com o seu projeto. Atividades-chave. Então, de forma complementar ao recurso-chave, as atividades-chave devem tratar das atividades mais importantes que a empresa deve fazer de forma constante para que o negócio funcione corretamente. Se uma empresa possui uma plataforma web como recurso-chave, muito provavelmente terá como atividade-chave a manutenção dessa mesma plataforma. Então, se você tem aí um recurso que é muito chave, qual a atividade que está ligada a esse recurso? Depois a gente tem aí as parcerias, afinal de contas ninguém vai a lugar nenhum sozinho e é importante que a gente tenha as pessoas junto com a gente. Então, parceiros chaves refere-se às terceirizações de fornecedores. Que fornecedor é essencial que você tenha como parceiro para que você consiga entregar. Então, qualquer tipo de tarefa, matéria-prima essencial fornecida por outra empresa e que garante o funcionamento do negócio deve ser listada nesse bloco. Quem não pode faltar, quem tem que estar ali junto com você. E, por último, aí, mas não menos importante, a gente tem a estrutura de custos. Então, o último bloco do modelo descreve todos os principais custos que têm peso no financeiro e são derivados da operacionalização do negócio. Eles serão provavelmente oriundos dos blocos de recursos, atividades e parcerias chaves. Porém, também será possível que custos de canais sejam considerados como, por exemplo, comissão de vendedores. Então, a gente observa aí que na hora de elaborar um projeto, fazer um projeto, a gente propor, é muito importante que tudo caminhe para a entrega para o cliente. O cliente não pode ficar desassistido. Por mais que a gente pense que o cliente às vezes não entende o que está sendo feito, ele entende. O pior é ele poder pensar que está recebendo menos valor do que foi prometido. E aí é que é o problema. Porque um cliente insatisfeito, ele fala para 100 pessoas. O cliente satisfeito vai falar para as 3, 4. Então é importante que a gente mantenha aí, faça um excelente projeto para que a gente possa vendê-lo da forma correta. Bom, essa foi a nossa derradeira aula sobre metodologias de projetos aqui. Espero que você tenha gostado. Foi um prazer poder estar aqui falando com vocês um pouco sobre projetos. Não se encerra por aqui o assunto, tem muito mais coisa para falar sobre projeto ainda. Espero que você continue seus estudos, busque conhecer principalmente outras ferramentas aí de apresentação de projetos e que a gente possa, quem sabe no futuro, estar em contato em uma nova aula. Bom, fica aqui meu abraço, meu até logo. Quiser me encontrar lá na página inicial, né, dessa aula aqui no início, tem lá @prof.luciano.valadares. Me siga lá, será um prazer ter você aí para a gente poder disseminar conhecimento. Meu até logo, tchau, tchau, fiquem com Deus.